O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória Glória a a vós, vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. Podemos sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, nós nos unimos em Eucaristia para rezarmos juntos este tempo, a sexta semana. Já estamos às portas, praticamente, por assim dizer, da ascensão do Senhor. Depois nós vamos nos encontrar em Pentecostes. São momentos fortes da igreja. Mas hoje, as leituras, elas proclamadas, elas vão nos ensinar um pouquinho a uma maturidade de fé. Veja que interessante, durante esses dias, ontem e hoje, o Senhor fala com os discípulos de uma maneira muito direta, né? Ele deixa os discípulos aqui, é uma dimensão de Jesus, né? Jesus com a comunidade ainda, mostra uma ação muito interessante de realidade de não pertença. O que significa isso? Jesus Cristo está preparando a comunidade para algo maior. Mas para que isso aconteça é necessário uma maturidade, né? Por isso que ele fala, é bom que eu parta, é bom que eu vá. Parece que a não presença de Jesus vai provoca nos discípulos uma tristeza, mas essa não presença de Jesus vai provocar nos discípulos uma maturidade da fé. É fácil para entender, é como a gente. Ninguém quer perder ninguém, como diz no popular. Ninguém quer ficar ausente. A gente quer que todo mundo fique próximo, fique junto, não importa, né, a situação, a realidade que a gente se encontra. Mas a gente não nasceu para se separar, né? Essa é a ação interessante. A gente não nasce para se distanciar. É interessante que a gente cresce pensando que a gente não nasce para morrer, né? A gente nasce só para estar vivo. Agora, quando nos vem uma realidade difícil, nós temos que ter força para poder superar aquela realidade e continuar a nossa história. Assim vai ser necessário aos discípulos. O Senhor vai permanecer com eles, mas não fisicamente. Não aquele físico, pessoa física, Jesus Cristo, mas Jesus em potência e verdade. E ainda mais, o Espírito Santo. Por isso que ele fala, se eu não for, vocês não vão receber o Espírito. Quer dizer, vocês não vão estar pleno dessa graça e não vão conseguir ir adiante, porque vão ficar dependentes. Às vezes a gente também, né, cria para ser dependente. Não, nós temos que criar para a independência, né? E mesmo a dimensão da fé, essa realidade que Jesus nos dá, ele nos dá essa independência para a maturidade. Agora, ele nos alerta alguma coisa, né, sobre alguns pontos. Ele fala que, né, indo ao Pai não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades na vida e nem provações. Vamos, mas a primeira grande realidade é essa, não se afastar de Deus. Porque se afasto de Deus, eu vivo o pecado. Então ele vai dizer sobre o pecado.
O pecado é não acreditar em Deus. O pecado é achar que a minha vida está bom por mim mesmo e Deus é simplesmente um mal necessário, né? Só lembro de Deus quando preciso dele, para cumprir algumas realidades. Passou isso, esqueço Deus e continuo minha vida. Isso é pecado, né? Então, primeiro nós viemos de Deus, servimos a Deus e voltaremos para Deus. É uma ação de caminho, né? Então, a primeira realidade é essa: não se deixar, né, se alimentar pelas forças puramente humanas. Aqui vai ter um duelo, né, uma guerra muito forte, um duelo muito forte entre o Espírito Santo e o espírito do mundo. Então, as duas realidades. A gente não pode ficar preso sobre a guarda do espírito do mundo, mas se voltar ao Espírito de Deus. Segundo momento, a justiça. Jesus vai para o Pai, e ele indo para o Pai nos dá a certeza de uma eternidade. Agora, se eu não acredito em Deus que morreu e ressuscitou e me deu a vida, de nada adianta a celebração que rezo, porque estou preso na morte. Então, a justiça de Deus é colocada sobre o homem, sobre a mulher, numa dinâmica de serviço. Testemunhar e viver com a nossa própria existência esta realidade do Cristo que é vivo e prevalece a sua vontade sobre cada um de nós. Depois vem uma ação interessante, o julgamento. Às vezes a gente pensa nesse texto que o julgamento é o julgamento que a gente faz, e não é. Não, porque o julgamento que a gente faz é uma ação que é quase como um exercício dado por aquele que é julgado por excelência, por aquele que foi julgado por excelência e condenado, o demônio. O que o demônio faz dentro do mundo? Se ele já está condenado, ele incita todo mundo a condenar. Porque o que ele tem que fazer? Ir contrário às vontades do Pai. Essa é a realidade aqui apresentada. Por isso que ele fala, o chefe deste mundo já está condenado. Então você não deve seguir a este mundo, você tem que seguir a Cristo. E seguindo a Cristo, encontrar nele a realidade da vida. Celebrar essa certeza de vida. Por isso que a gente fala, ó Senhor, me estende a vossa mão, me ajuda. E a gente faz isso na vida. Senhor, estende a vossa mão, me ajuda. É tão bom se sentir amparado por Deus, mas não simplesmente numa dimensão como aquele que é dependente, somente por ser dependente, mas aquele que pede ajuda e caminha. Aquele que pede ajuda e levanta a cabeça e vai. Essa é a ação importante. Por isso que a gente tem esse exemplo bonito da primeira comunidade, lá que Lucas escreve, o testemunho lá do Ato dos Apóstolos, quando fala que São Paulo está lá na comunidade dos Filipenses, está lá, enquanto estava tudo bom, enquanto Paulo, Barnabé estava falando das coisas que eles queriam ouvir, estava bom. Quando eles começaram a anunciar a verdade, eles se revoltaram. Muitos se revoltaram, pegaram, rasgaram as vestes dos apóstolos, bateram neles. Ainda mais, parece que são pessoas muito perigosas. Colocaram no fundo do cárcere, amarrado, com ferros sobre os pés, bem presos, com guardas às portas. Agora, o que liberta? Se a gente for olhar, o que aprisiona, o que aprisionou os apóstolos? O pecado. O se separar da vontade de Deus. O que acontece agora? Na prisão eles louvam a Deus, começam a cantar, começam a louvar a Deus. Não são meros espectadores de uma fé, mas eles vivem a fé na justiça de Deus. E o que a justiça de Deus faz? Dá aquele estrondo. É interessante o texto de Lucas, porque dá a impressão que a parte da justiça do povo do antigo, o povo antigo, era um pouquinho meio bagunçada, porque se abre o cárcere, eles saem, ninguém depois vai lá atrás deles para aprender de novo. Parece que não tem isso, mas não é isso que a gente tem que se preocupar. Temos que se preocupar com aquilo que o evangelista quer enfatizar para a gente. Veja que interessante. Quando o cárcere, as portas se abrem, o que seria natural acontecer? Se abre as portas de uma cadeia, o que é natural acontecer? A fuga. Todo mundo tem aquela evasão, todo mundo vai embora, quer fugir.
O que o apóstolo faz? Ele tem a liberdade, mas pelo fato de todos os outros presos estarem escutando os apóstolos louvarem a Deus, a justiça de Deus prevalece. Então eles reconhecem a situação, os presos, com os apóstolos e permanecem. A permanência do apóstolo vai salvar a vida do carcereiro. Vocês viram que o carcereiro podia morrer, né? Por isso que o carcereiro se coloca aos pés dos apóstolos e fala: o que eu posso fazer para ser salvo? Batismo, vida nova, né? Essa é a expressão. E o próprio carcereiro dá a liberdade. Tem uma vida nova, deixa aquilo que é antigo e velho e assume o novo e celebra com alegria. Por isso que é levado à casa e é dado o alimento depois do batismo, sinal de batismo e Eucaristia. Isso também acontece com a gente se voltarmos para o Senhor, se voltarmos para o nosso Deus. Hoje nós celebramos o 7º dia de nosso irmão. Celebrar 7º dia, também uma outra parte dentro da liturgia, não é celebrar a tristeza, o sofrimento, não é celebrar perda, porque a perda é para quem não acredita. Perda é para quem está preso nesse mundo. Nós ganhamos para Deus. Nosso irmão veio de Deus, celebrou a vontade de Deus ao seu tempo, deu seus frutos, e agora, no seu tempo, foi elevado aos céus. Não está morto. Venceu a morte porque Cristo venceu a morte. Então, em Cristo ele venceu a morte e está na glória do Pai das misericórdias. Está vivo, apenas num outro lugar, na eternidade, aonde não há mais dor e nem sofrimento, aonde há alegria no Espírito Santo. E se há alegria no Espírito Santo, nós também devemos de nos alegrar nessa certeza de vida, né? Não é um consolo, mas é certeza de vida. Nosso irmão encontrou a plenitude da vida e descansa em sua paz. Nós que aqui ficamos, nós temos que continuar a nossa missão, abraçar a nossa fé, continuar celebrando esse mistério, para que um dia sim, nos encontremos todos no Cristo, celebrando essa vitória. Podemos, né, dizer, não perdemos, temos saudades, saudades do eterno. Não saudades de um tempo terreno, mas saudades do eterno. Nosso irmão, no céu, contemplando a face de Cristo, também intercede por nós. Intercede pela sua família. Agradece a Deus tudo que o Senhor fez. E ele prontamente no Senhor celebra agora a liturgia eterna. Que a gente possa agradecer, pedir a Deus, em uma forma de agradecimento, reconhecer a sua vida temporal, mas mais ainda, reconhecer a sua vida eterna, porque está no Senhor. Que ele descanse em paz. Amém.